Senhor pela beleza da sua santidade. Desde já quero expressar minha gratidão ao Senhor, ao ministério desta igreja, ao pastor desta igreja, às irmãs que são responsáveis pelo trabalho. Eu agradeço por me permitir estar com vocês nesta noite. Sabemos que o tema é poderoso, tenho certeza que Deus já falou de forma extraordinária e vai continuar a falar. Abra sua Bíblia, o livro de Esther, capítulo 4. Acho que todo mundo já treinado a achar esse endereço, porque já achou hoje, já achou ontem, então está tranquilo. Livro de Esther, capítulo 4, nós vamos ler a partir do 12. Se tiver alguém perdido ainda peça socorro. Você que está aí do lado de alguém que estiver perdido, socorre ele. A história de Esther é uma história lindíssima, extraordinária. E Deus vai continuar falando em nossos corações. Amém? Amém. Socorre ele. Se alguém perdido, socorre ele. Porque a gente não fala, irmão, nem metade do que está escrito aqui. E quando você acha o endereço, na sua casa você lê de novo. E aí Deus vai continuar falando no seu coração. Quando você tiver a oportunidade, leia o livro inteiro, porque é um livro bem curtinho e é fácil de ler, é fácil de entender. Em cada frase deste livro, Deus fala aos nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Está escrito assim no versículo 12. Amém? E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então Mardoqueu mandou que respondessem a Esther: não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei, escapará só tu entre todos os outros judeus. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Feche os seus olhos por um instante, põe a tua mão na altura do teu coração e uma vez mais apresente o teu coração ao Senhor. Senhor Deus, uma vez mais apresentamos o nosso coração a Ti. Só Tu sabes a necessidade do Teu povo, da Tua igreja. Só Tu sabes o que cada pessoa precisa ouvir nesta noite. E nós Te pedimos, continue a falar conosco. Continue a tratar com o nosso coração, com a nossa alma, com o nosso espírito. Venha nos fortalecer, direcionar e que a Tua igreja seja marcada pelo toque do Senhor nesta noite. E que todo mundo saia daqui de posse de uma resposta, de uma vitória para viver o extraordinário do Senhor. Te pedimos, continue conosco, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Irmãos, podemos assentar em vossos lugares, em nome de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para o tempo que Deus colocou no coração das irmãs, a gente entende que estamos falando de propósito. Todos nós nascemos com um propósito. Todos nós fomos achados por Deus com um propósito. Você um dia levantou sua mão, o Senhor moveu o seu coração e Deus tocou na sua vida com um propósito. Não importa a posição que você tem, o dinheiro que você tem, o conhecimento que você tem, o céu tem um propósito com você. A história que nós acabamos de ler é a história de uma moça judia que viveu um conto de fadas. Um conto de fadas divino, viveu uma história extraordinária. Esther é uma moça que a gente lê no texto, a gente entende que ela é órfã. Ela não tem pai nem mãe. Detalhe, o parente mais próximo é o primo, que a assume como tio e acaba virando o pai dela e ela é criada longe de casa, porque os judeus estão longe de Jerusalém.
A gente sabe que eles estão em Suzã, mas o coração deles está lá em Jerusalém, o sonho deles está lá, porque toda a adoração, tudo que eles vivem era para estar em Jerusalém. Eles foram levados, os pais foram levados cativos, viveram 70 anos de cativeiro, veio o rei, liberou o povo para voltar, mas muita gente já estava organizada, já tinha construído família, já tinha os seus empregos, e recomeçar ia dar muito trabalho. E aí decidiram ficar em Suzã. E Mardoqueu e Esther são duas pessoas que decidiram ficar em Suzã. O rei é um homem muito poderoso. Ele é líder de 127 províncias. 127 províncias. O lugar que ele governava era tão grande que pegava 2 continentes. Ia da Índia à Etiópia, era uma coisa de outro mundo. Agora imagina, para um camarada conquistar um negócio tão grande assim, esse camarada não era tão bonzinho assim. Esse moço era meio complicado, esse moço era meio brutão. A gente precisa entender o texto. E aí de repente veio uma moça toda delicada e veio casar com esse rei e ficar nesse palácio. Mas tudo isso só aconteceu porque esse rei ele tinha uma outra esposa. E ele era tão impressionante na sua riqueza que um dia ele teve uma ideia meio louca. Ele decidiu fazer uma festa que durou apenas 6 meses. E quando fechou os 6 meses, que ele mostrou as riquezas, mostrou tudo que ele tinha para os príncipes, para os governadores, para as autoridades, ele achou que 6 meses ainda era pouco. E ele decidiu prolongar essa festa por mais 7 dias. E nesses 7 dias, ele teve uma ideia, e que não foi bem sucedido. Ele decidiu mandar chamar a sua esposa, porque já tinha mostrado todos os seus bens, toda a sua riqueza, não tinha mais nada para mostrar. Ele decidiu mostrar a sua esposa. Decidiu se vangloriar da rainha que ele tinha, uma mulher linda, extraordinária, e ele manda chamar a rainha. E ela manda dizer que não vem. Ela manda dizer que não vai comparecer no banquete dele. Apareceu tanto que passou vergonha. Ela não veio estar com ele. E isso, diante de todos os seus súditos, diante dos governadores, diante das autoridades, foi uma vergonha. A coisa foi tão feia que alguém chega para o rei, depois que encerrou a festa, porque acabou o motivo da festa. Não tem mais razão para comemorar. Aí alguém chega para o rei e diz assim: olha, isso não pode ficar assim. O que a rainha fez foi muito feio. O que Vasti fez vai virar história se você não se posicionar. Se o senhor não fizer alguma coisa, as mulheres vão começar a copiar ela. As mulheres vão começar a sentir-se empoderadas e vão começar uma guerra dentro de casa. O rei, forçado por uma situação, ele simplesmente tira a rainha do trono, lhe tira a coroa, e ela não é mais a sua esposa, não é mais a sua rainha. Ela é dispensada. Pagou um alto preço. Por causa disso, porque tudo tem um propósito, por causa disso, Esther chegou ao palácio. Na sua casa você lê a história toda, você vai se apaixonar pela história. Por uma mão extraordinária de Deus, ela chega ao palácio. No meio de tantas moças lindas, ela foi escolhida. Mas antes dela ser escolhida, ela ficou por 1 ano sendo tratada no palácio, tendo todo o tratamento de beleza, tudo que podiam fazer por ela, fizeram. Mas a gente precisa entender, quando a gente lê que ela tomava banho de óleos, de mirra, a gente precisa entender que não é só isso. As moças estão sendo treinadas porque o rei vai escolher uma rainha. E para ocupar esse cargo não basta apenas ser cheirosa e ter beleza. É necessário muito mais que isso. Esse tempo em que ela está se preparando, com certeza, ela começou a aprender como ser rainha. Como se veste uma rainha. Como se porta uma rainha. Como é que lida com situações complicadas uma rainha.
nesses nossos dias é que Deus nos chama, nos faz promessas e nós não entramos para o treinamento. Muitas vezes alguém diz assim: eu tenho uma promessa de ir para as nações. Deus vai me levar para fora do Brasil. Tá bom, quantas línguas você está estudando? Já está se preparando para isso? Aí alguém diz assim: não, eu vou pregar nos grandes congressos. Tá bom, você lê a Bíblia quantas vezes por dia? Você ora quantas vezes por dia? Você se dedica, você se prepara para assumir essa posição quantas horas por dia? A gente acha assim: o céu prometeu e tudo vai dar certo. Bom, o céu tem um projeto, mas Deus reage às nossas ações. Deus faz a promessa, nos anima, e a gente se posiciona e coopera com o céu. Ela ficou um ano se preparando para que ela pudesse assentar naquela cadeira, porque antes dela as outras moças passariam diante do rei. E no final das contas, a gente vai adiantar a história, ela foi escolhida como rainha. Mas ser rainha não é apenas ficar sentada no trono com uma coroa sorrindo para todo mundo. Ser rainha é alguém que também resolve problemas. Dependendo da posição que você assume, do lugar em que você assenta, de repente você vai ter mais problema para resolver do que dia de tranquilidade. Ela está sentada no trono, parece que tudo vai bem, aí de repente lá no palácio, lá onde ela está sentada como rainha, lá ela tem um inimigo feroz. Porque uma pessoa que é inimigo de Deus é inimigo de quem acredita em Deus. Lá dentro do palácio tem um homem que ele é amalequita. E a gente sabe que Deus, algum tempo atrás, havia declarado guerra aos amalequitas. Enquanto eles vivessem, haveria guerra entre eles e Deus. E de repente, nesse palácio, está lá uma amalequita. E detalhe, o camarada foi promovido. O homem é amigo do rei, é de confiança do rei, foi promovido. E é inimigo de Deus, é inimigo dos judeus. Tudo ia bem até que um dia esse inimigo teve uma infeliz ideia. Porque ele percebeu, ele foi promovido, e quando ele passava nos lugares, todo mundo se rendia a ele. Quando ele passava nos lugares, todo mundo se dobrava na presença dele. Mas lá no meio daquele povo todo, lá na porta, lá na entrada do palácio, lá tem um moço, que ninguém sabe de que família ele é, ninguém sabe a história dele, mas esse moço é diferente. Todas as vezes que a mão passa, Mardoqueu não se dobra. Todo mundo se rende e ele não se rende. Amon não viu isso, não viu. Mas sempre no meio da multidão tem alguém que fala um pouco demais. E aí alguém chega para a mãe e diz assim: olha, todas as vezes que você passa e todo mundo te ovaciona, todo mundo se rende a você, tem um moço que não se rende. E a gente até já perguntou ele e ele já explicou por quê. Ele já disse que é judeu e que ele só se dobra diante do Deus dele. Aí a mãe ficou indignada e começou a prestar atenção. Todas as vezes que ele passava, ele ficava procurando para ver se Mardoqueu ia se render. E quem é fiel a Deus não se dobra diante do inimigo de Deus. Mardoqueu não se dobrou. A gente sabe que ele é o pai de criação de Esther. É o tio que virou, é o primo que virou tio que virou pai. Ou seja, é o único parente que ela tem. E aí, de repente, a mãe teve uma ideia. Ele começou a entender que Mardoqueu não se dobrando poderia ser referência para, de repente, outras pessoas começarem a não se dobrar também. E aí ele aproveita o dia que o rei está muito bem, chega para o rei e diz: olha, tem um povo aí, está gigante na terra e esse povo é contra o rei. Não é bom que esse povo continue, não é bom que esse povo continue aqui para causar confusão. Ou seja, ele inventou um negócio, ele criou uma mentira porque ele queria matar os judeus. Bom, mas a gente precisa entender que enquanto ele está crescendo diante do rei, mas não mexe com quem serve a Deus, vai tudo bem. Mas quem decide mexer com quem serve a Deus, aí mexe com Deus dos crentes, não tem jeito. A gente olha
de Esther é interessante, você não vê o nome de Deus em nenhum lugar. Mas a gente vê a mão de Deus escondida nos bastidores agindo. Por que a gente não vê o nome de Deus aqui? Porque esse é um tempo em que o povo havia aborrecido a Deus, foi para o cativeiro, depois não volta para casa. Você acha mesmo que Deus ia chegar e se apresentar e dizer que eu estou no livramento? Não! Mas nem sempre, ou na maioria das vezes, quando Deus não se mostra direto, não quer dizer que Ele nos abandonou. Muito pelo contrário. Quando Ele não se mostra, quando a gente não consegue enxergar, aí sim é que Ele está trabalhando. Aprenda a viver mesmo sentindo o silêncio de Deus. Aí de repente a mãe teve aquela ideia infeliz, o rei deu um anel a ele e disse: esse povo está na sua mão. Faz o que você quiser. A mão vai lá e assina um decreto para matar todos os judeus. E olha o que era uma multidão. Era muita gente que habitava na província. E aí Mardoqueu fica sabendo disso. Porque quando a gente vê Mardoqueu na porta do palácio, a gente precisa entender. Porta para nós hoje é o irmão que está lá no porteiro, que recebe a gente com tanto carinho. Naquela época, porta não. Porta tem a ver com autoridade, tem a ver com lei, tem a ver com justiça. Lembra quando Neemias estava no cativeiro, que chega o irmão e ele pergunta: como é que vai Jerusalém? Ele diz assim: os muros estão fendidos e as portas queimadas a fogo. O que ele está dizendo? A cidade, o lugar, Jerusalém, não tem muro de proteção e não tem juiz, não tem justiça, não tem ninguém que julgue as causas. Porta queimada a fogo não tem lei naquele lugar. Então a gente precisa entender que porta para nós é uma coisa, porta naquele tempo é outra. Não é porque o moço está na porta que ele não tem um cargo importante. Ele tem um cargo importante e ele é preparado para isso. E aí a mãe teve aquela ideia infeliz, Mardoqueu está na porta, fica sabendo da ideia, e a Bíblia diz que ele trocou as suas vestes, se vestiu de saco, se cobriu de cinza e começou a andar por toda a cidade, clamando, desesperado por aquela situação. Agora entenda, em toda a fortaleza tem judeu para todo lado. E os judeus sabem que Mardoqueu é judeu. Quando ele passa gritando, os judeus já sabem o quê? Vai complicar para a gente. E aí já começa todo mundo a chorar junto. Aí alguém do palácio passa lá e vê Mardoqueu naquela situação. Não está com roupa normal, está vestido de saco e está lamentando, está chorando. Alguém do palácio sabe que ele tem ligação com a Esther e vai lá e conta para ela. Aí ela manda roupa para ele, porque ela não, a gente acha que ela está distraída. Não, ela vive lá no areia, no lugar dela. Ela não sabe o que está acontecendo. Ela não sabe o que está acontecendo lá no escritório do rei. Ela não tem acesso a isso. E a gente tem que lembrar que ela é judia, o rei não sabe disso, então não tem porquê ela saber desse decreto. Aí Mardoqueu manda dizer a ela o que está acontecendo. Manda pedir a ela, ele recusa as roupas e manda pedir a ela que tome uma atitude, que vá diante do rei e defenda o povo de Deus. Aí ela dá uma resposta assim: olha, diz para ele conhece a lei dos medos e persas, ele conhece que existe uma lei que diz que a gente só pode comparecer diante do rei se o rei chamar. Se o rei não chamar e a gente chegar diante dele, é digno de morte. Aí ela diz assim, que tem 30 dias que eu não vejo o rei. Aqui a gente para e respira. E a gente percebe que Deus está convocando uma mulher para uma guerra por uma nação. Mas ela tem um problema muito sério na casa dela. Ela tem um problema
sentimental. Ela tem um problema muito sério na sua família e mesmo assim Deus a convoca. Quando ela diz que tem 30 dias que Ele não me chama, que Ele não me convoca, você consegue entender como está o coração dessa mulher? Você consegue entender a solidão da alma? A gente lê isso e não presta atenção nas entrelinhas. Ela tem uma dor profunda na alma. E ela não sabe o que fazer. Nem sempre não saber o que fazer é motivo para a gente ficar parado. Ela não sabe o que fazer. E aí Mardoqueu tem que ser usado por Deus como um instrumento para despertá-la. Ela diz nas entrelinhas: eu não posso fazer nada. Se eu for lá, eu vou morrer. Aí Mardoqueu manda dizer para ela: olha, entenda uma coisa. Se você não fizer nada, livramento de outra parte virá. Deus não vai deixar o seu povo perecer. Deus vai dar um jeito. Deus vai levantar alguém para dar livramento. É isso que ela está dizendo nas entrelinhas, por mais que ele não diga a palavra de Deus. Mas ele está dizendo: livramento virá. Mas entenda, não pense no teu coração que só porque você está no palácio que você vai ficar viva, que você é a única que vai escapar. Ele está dizendo: entenda, você e a casa do teu pai vai perecer. Irmão, quem é a casa do pai dela? Ela só tem Mardoqueu. Ele está dizendo: se você não fizer nada, nós dois vamos morrer. Se você não fizer nada, Deus vai livrar esse povo. Mas nós não vamos escapar. Aí ele diz: quem sabe que é por esta razão que você chegou aí? Quem sabe que é para dar o propósito que você chegou aí? Aí a chave vira. Ela tem uma dor na alma. Ela tem um problema de enfrentar uma indiferença no casamento dela. Mas ela entende que ela vai ter que se levantar. Mardoqueu está nas cinzas, visivelmente falando, mas ela também está nas cinzas por tudo que ela está vivendo. Quando a gente lê o texto, a gente pensa assim: Vasti saiu um dia, Esther passou um ano com as outras moças, casou e começou um problema. Não é bem assim. Você tem que ler o texto, tem que entender. Nesse período ela já tinha 5 anos de casada. 5 anos. Então o rei já não se importava tanto. O rei não procurava ela como antes. Aí ela olha para quem trouxe o recado e diz assim: olha, então volta lá e diz para Mardoqueu que ele selecione o povo, ou seja, convoque o exército, chame o povo para se preparar, porque nós também nos prepararemos. Ela está fazendo uma aliança com o povo judeu, dizendo assim: olha, vocês orem e jejuem por 3 dias, porque eu também e as pessoas que trabalham comigo, nós jejuaremos por 3 dias. Por que é que ela precisa jejuar por 3 dias, irmãos? 3 dias e 3 noites. Porque ela não sabe o que fazer, ela precisa de uma estratégia. E ela sabe que ela tem um marido que tem problemas. Então ela vai buscar uma saída em Deus. E todo mundo orando e todo mundo buscando em Deus. No 3º dia ela se posiciona. Aí a gente aprende um negócio extraordinário. Se a gente tem uma guerra para enfrentar lá fora, primeiro a gente se posiciona na presença dele. Porque a gente precisa de estratégia, a gente precisa de ousadia, a gente precisa de sabedoria, a gente precisa de vestes novas.
prepara. Ela veste as suas vestes reais, ou seja, ela se prepara para o confronto, porque ela vai estar diante do rei, ela veste as suas vestes reais, e ela vai se encontrar com o rei, porque ela diz assim, ela manda dizer para Mardoqueu, olha, no final desses 3 dias de jejum, eu vou estar com ele, e se eu tiver que perecer, eu vou perecer. Ela está dizendo assim, eu já entendi o propósito que eu cheguei aqui, e se eu tiver que morrer pelo propósito, eu morrerei. Se eu tiver que morrer por esta causa, eu vou morrer. Entenda, irmãos, ela tem medo. É normal, nós somos seres humanos. A gente ter medo é normal. O que é anormal é o medo de controlar. Se você tem medo e o medo te paralisa, isso é covardia. Mas se você tem medo e vai com medo mesmo, isso é coragem. Então Esther adquiriu coragem, se preparou e foi para ter com o rei. E quando ela chega, ela se posiciona num lugar em que o rei podia ver ela de longe, porque ela dependia que ele estendesse o cetro. Se ele não estendesse, ela receberia a sentença de morte. E quando ela vem chegando, o rei percebe que ela está chegando e o rei estende o cetro na sua direção. E aí ele sabe que está acontecendo alguma coisa, porque ela não arriscaria a sua vida para estar na presença dele se não tivesse acontecido uma coisa muito grave. E aí ele pergunta assim, o que é que tens, rainha? Qual é a tua petição? Qual é o teu requerimento? Até metade do reino eu te dou. Que é que tens? Qual é a tua petição? Qual é o teu requerimento? Até metade do reino eu te dou. Agora me diz uma coisa, meu irmão. De que adianta metade do reino se reino dividido não subsiste? De que adianta eu receber metade de alguma coisa se eu sei que se eu dividir, eu vou dar espaço para o inimigo agir? O rei está oferecendo a ela metade do reino. Ela não quer metade do reino. Ela não quer a mão dele, ela quer o coração dele. Ela olhar para ele e pensar, de que me serve a mão se eu não tiver o coração? Ela olha para ele, mulher inteligente é assim. Ela sabe onde está o problema do seu marido. Ela sabe que todo mundo que chega até ele só para pedir alguma coisa. Porque o homem é poderoso, então todo mundo que chega tem um interesse. Ela precisa mostrar que ela é diferente. Quem é servo de Deus é diferente, tem atitudes diferentes. Ela olha para ele e diz, olha, se parecer bem aos teus olhos, eu quero que você venha comigo num banquete. Agora, olha que negócio extraordinário. A mulher sai da casa dela, ela vai em direção ao rei, ela sabe que pode ser, ela sai de lá morta, mas antes de ir, ela manda preparar um banquete. Se isso não é fé, eu não sei o nome que se dá a isso. Eu não sei o nome que se dá a essa atitude. Ela sabe que pode dar tudo errado, mas ela vai lá e manda preparar um banquete. Ela dizendo, ó, capricha que eu vou lá buscar ele. Faz o melhor, faz tudo que ele gosta, porque eu vou lá buscar ele. Aí ela olha e diz, se parecer bem aos olhos do rei, eu quero que o rei venha comigo a um banquete. Qual é o problema da alma do rei? No passado, ele fez um banquete. E ele chamou a sua rainha. E ela estava ocupada demais para ir no banquete dele. Bom, isso foi diante de uma multidão. Isso foi diante de governadores de 127 províncias. Foi a maior vergonha da vida dele. Agora a sua rainha veio
banquete. Ela entende que não dá para pedir nada para quem está ferido. Não dá para mudar a história da casa dela se ela não for onde é a fonte do problema. A fonte do problema do rei é a rejeição. Então a gente diz: eu quero que você venha comigo no banquete que eu preparei. E detalhe, ela diz: eu quero que você traga a mão. Se ela não tivesse sabedoria, quando o rei perguntou assim: qual é a tua petição, qual é o teu requerimento? Já que o rei assinou com o cetro e me perguntou o que eu quero, ela seria acelerada e falaria. Mas a gente precisa entender que o homem que ela vai denunciar é o amigo do rei. É o camarada de confiança, é o camarada que se assenta na mesa com o rei. O rei divide tudo isso com ele. Então não dá para chegar apontando o moço sem que o rei confie nela. Então ela está dizendo: eu quero que você venha no banquete, mas eu quero que você traga ele também. E o rei, você olha o texto e vê que o coração do rei já começou a acelerar. Porque ela fala e sai. E olha o que o rei fala. O rei diz assim: apressa e vai buscar a mão. Porque a gente vai fazer o que ela determinou. Aqui a gente já começa a ver a virada de chave, a mudança nos sentimentos do rei. Eles vão para o banquete. O rei está impressionado com tudo que ele vê. E aí ele olha para ela, porque ele está impressionado e ele está ansioso. Ele olha no banquete e ele faz a pergunta de novo: qual é a tua petição? Qual é o teu requerimento? Até metade do reino eu te dou. Ela não quer metade do reino, já disse isso. Não quer metade do reino. Não quer. Ela olha para ele e ela diz assim: de bem pareceu rei. O que eu quero, o meu requerimento, a minha petição é que o rei volte amanhã. Se a gente como igreja entendesse isso, se a gente como igreja entendêssemos que nós, igreja, somos como a rainha Esther, se nós entendêssemos isso, que um dia o nosso rei veio para os judeus e os judeus não quiseram estar com ele, e aí ele procurou e decidiu procurar outra igreja, outras pessoas para serem salvos. E por causa dessa atitude, esse amor chegou aos nossos corações. Se a gente entendesse que nós estamos na posição da rainha Esther, porque um dia Vasti, o nosso rei, veio buscar, o rejeitou. Se a gente entendesse isso, se a gente entendesse que assim como a rainha tinha 1000 razões para ser angustiada e ela reagiu por causa de um propósito, a gente seria melhor. Se nós entendêssemos que um dia ele estendeu o cetro dele na nossa direção, a gente não sofreria tanto. Ele pergunta: qual é a tua petição? Ela diz: eu só quero que você volte amanhã. Que Deus levante em nosso meio gente que está aqui para voltar amanhã. É gente que ora na madrugada e quando termina a oração não quer a mão, quer a presença dele. Que Deus levante em nosso meio gente tão apaixonada por Deus como Moisés. A ponto de Deus dizer: Moisés, você pode ir? Eu vou mandar um anjo com você, porque daqui para frente eu não vou mais. O povo me entristeceu, me aborreceu, eu não vou mais. Se a gente fosse como Moisés, que dissesse: Senhor, não quero anjo. Porque mais um anjo vai dar livre. Não me interessa o anjo. Não me deixe sair daqui sem a tua presença. Se a gente tivesse a sensibilidade de entender
E se ela for precipitada, ela vai botar tudo a perder. E ela não vai arriscar só a vida dela. Ela vai arriscar uma nação inteira. Ela vai ter que contar ao marido dela coisas que ela escondeu. Porque ela não contou para ele que ela não era da sua nação. Que ela era judeu. Ela não contou isso. Então, para ela contar esses segredos, ela não pode contar que ela é errada. Estamos tendo problemas em casa porque estamos falando muito e orando pouco. Estamos tendo problemas em casa porque estamos tentando resolver com a força do nosso braço. Nós não jejuamos como antes. Nós não temos o mesmo comprometimento com a oração como antes. Por isso que tem tanta gente com síndrome do pânico, tanta gente com depressão, tanta gente pensando em abandonar o chamado, o ministério, tanta gente que de repente no ano passado estava aqui cantando e hoje não está mais, tanta gente que em outros anos já estava aqui adorando e parou pelo caminho, você nem sabe por quê. E aí Deus nos trouxe aqui nesta noite para nos dizer: entenda por qual propósito você chegou até aqui, entenda o propósito e não se perca nele. Ela olha para o rei e diz: eu quero que o senhor volte amanhã. E no dia seguinte a gente sabe que o rei volta. Mas com certeza naquela noite ele perdeu o sono, porque o coração dele estava ansioso por rever a sua esposa. O coração estava ansioso para falar com ela de novo, porque ela estava curando nele uma ferida antiga. Ela estava curando nele uma dor antiga. Ela estava fazendo algo extraordinário no coração e na vida dele. Naquela noite ele perde o sono. A gente conhece a história. Se você não conhece, na sua casa você leia, porque a gente não tem tempo, a hora já foi. Naquela noite o rei perde o sono. Acontece algo lindo, algo extraordinário. Acontece um grande livramento, uma grande virada de chave. Havia um decreto de morte para Mardoqueu e de repente a situação que deveria ser de morte se transformou em vida. E quando o rei volta no outro dia, ele está pronto para ouvir a petição dela. E ela está pronta para dizer a ele o segredo do seu coração. Porque ela sabe que nunca mais a vida dela será a mesma. Mas porque ela colocou Deus em primeiro lugar. Qual é o lugar que Deus ocupa na tua vida? Qual é o lugar que Deus ocupa na tua história, na tua casa, no teu trabalho, na tua convivência diária? Qual é o lugar que você reservou para Deus? Quando ela chega no outro dia no banquete, ela pode dizer a ele qual é a sua petição, qual é o seu requerimento. E é lindo que ela diz assim: a minha petição é para a minha vida, ou seja, para que eu escape da morte. O meu requerimento é para o meu povo. Eu imagino o rei em choque ouvindo aquilo. Ela dizendo: aconteceu uma emboscada, aconteceu uma situação, e de repente o rei foi enganado e agora a gente está marcado para morrer. E o rei olha e diz: mas quem é o teu inimigo? Aí ela olha e diz: esse Naamã. Ou seja, esse moço que você considera amigo, esse moço que você abre o seu coração, esse moço que você confia para tudo, na verdade ele é teu inimigo. Na verdade ele aproveitou das tuas dores. Na verdade ele aproveitou do seu sentimento de rejeição e te bajulou para que ele conseguisse tudo o que queria. O rei estava pronto para ouvir, porque ela falou na hora certa. O rei fica tão indignado que ele não suporta ficar no mesmo lugar em que está a mão. E aí de repente o rei sai para fora do quarto, da recâmara. E aí quando ele sai, a mão se dobra, querendo convencer Esther a perdoar. Tem gente que é assim. Tem gente que pede perdão, não é porque ele quer mudar. Ele só quer se livrar do estreito, ele só quer se livrar da situação. E ela entende que é isso que ele quer. E na hora que ele está lá implorando pelo perdão, se joga aos pés dela
de repente, aquele que havia decretado a morte de tanta gente, saiu daquela reclama direto para a morte. Aí a gente consegue entender, você vai lendo depois, e a gente consegue entender que daí para frente começou um relacionamento diferente entre o rei e a rainha. Porque agora o rei tem que fazer uma coisa para dar livramento, porque ele havia caído numa situação de vacilada, e ele não pôde revogar a palavra dele. Aí ele dá o anel que era dele para Mardoqueu, que era de amor, para Mardoqueu. Ele dá um anel dele em confiança para eles escreverem cartas, assinarem decreto e assinar com o anel do rei. Você consegue entender o livramento que Deus deu? Você consegue entender? Aí de repente você vê o rei. Chega o dia da grande batalha, o rei libera armas, o rei treina todo mundo, o rei prepara os judeus. E aí depois que acontece o grande problema, o grande confrontamento, o rei vem contar para Esther. Coisa apaixonante. O rei vem contar para ela como é que foi o negócio lá fora. Como é que foi a situação lá fora. Ou seja, agora não precisa esperar ser convocado. Agora a história mudou dentro de casa. Mudou do lado de fora, mas mudou primeiro dentro de casa. Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer que dá para mudar lá na tua casa. Dá para voltar a ter paz na tua casa. Dá para voltar a ter relacionamentos na tua casa. Não precisa desistir do teu marido, não precisa desistir da tua esposa. Não precisa desistir dos teus filhos. Dá para consertar esse negócio. E qual é o primeiro passo? Jejum e oração. Porque Deus vai te dar estratégias. Deus vai te dar armas. Deus vai te dar ousadia. E nós, como um noivo do Cordeiro, que nesse tempo a gente tenha ousadia de entrar no Santo dos Santos. Porque houve um tempo que por causa da lei a gente não entrava no Santo dos Santos. Assim como Esther não podia entrar na presença do rei porque tinha lei dos medos e dos persas. E aí de repente, com a sua oração, com o seu jejum, a história mudou. Aquilo que separava ela do rei foi rasgado, foi cortado, foi quebrado, e ela passou a ter intimidade dentro da sua casa, ser feliz dentro da tua casa. Quem sabe se para tal propósito você está aqui nesta noite, para voltar a ter desejo de estar na presença do rei, para voltar a ter desejo de guerrear as guerras do rei, e para voltar a lutar por sua família. Eu quero que você coloque-se de pé nesta noite. Nós vamos orar juntos. Eu não sei como está o meu coração. De repente você acha assim: eu estou perdido do meu chamado. Eu estou perdida nas minhas guerras. Eu estou perdida diante de todos os problemas que eu estou vivendo. Deus te trouxe essa festividade para você descobrir qual é o propósito de Deus na tua vida. Você não está na sua família porque caiu lá de paraquedas. Você não caiu lá de paraquedas. Deus escolheu a sua família. Ela é complicada, mas é a sua família. As pessoas não entendem como é que você tolera, mas você sabe porque é a tua família. Então você veio aqui nesta noite para entender como lutar com a sua família. Entenda as dores da sua família. Entenda as dores de quem está perto de você, porque tem uma nação inteira que precisa de você. E a sua casa é só treinamento. Esther só teve a força que teve porque ela passou por um treinamento. Ela se colocou na posição. Enquanto ela dizia: se for preciso, eu morro pelo propósito. O céu estava dizendo: viva pelo propósito. Viva pelo teu propósito. Viva por aquilo que Deus te entregou na tua mão. Viva pelo teu casamento, pela tua família. Viva pelo teu ministério. Não desista. Ah, mas eu tenho medo. Vem com medo mesmo.
converter ao teu coração. Nós estamos perdendo guerra aqui, porque a gente está perdendo aqui. Nós estamos perdendo aqui, porque a gente está brincando demais aqui. Se a gente começar a resolver com quem está perto de você, quando a gente clamar, o céu vai entrar em guerra em nosso favor. Então entenda a razão deste tema. Entenda a razão de Deus ter movido a igreja para colocar nesse tema. Jejum e oração é o primeiro passo para você receber vitória. Jejum e oração é o que vai dar direcionamento para você. E muda o seu jeito em casa. Muda as suas estratégias. Está falando depressa demais. Está atacando depressa demais. Está apontando os erros depressa demais. Está carregando mágoas e ressentimentos por tempo demais. Está carregando desejo de vingança por tempo demais. O teu coração é templo, morada do Espírito Santo. Se você tem dores no teu coração, de repente você nem está na posição da rainha que vai curar o rei, de repente você é a pessoa que está ferida. Entenda que Esther tinha 1000 razões para ser depressiva. Não tem pai, não tem mãe, não tem irmão, é criada pelo primo. Ela tem 1000 razões para ter feridas e ser magoada com a vida. Mas ela abriu mão de tudo isso, porque uma nação precisava dela, porque o esposo precisava dela, porque a casa dela precisava dela. É você que escolhe. Vai continuar vivendo de amargura, de ressentimentos e rancores, ou vai se posicionar e se permitir ser curado por Deus nesta noite? Quem feriu você nem se lembra mais, sabia? Gente que te decepcionou na caminhada, acha que está tudo resolvido. E você continua carregando essa dor e não avança. Gente que falou um monte de bobagem com você há 1 ano, 2 anos, ele nem lembra mais o que ele falou. E você continua paralisado por causa disso. Se permita ser curado por Deus nessa noite. Essa noite é noite de cura para o rei Assuero, mas também é noite de cura para Esther. É noite de livramento para uma nação, mas é noite de livramento para a tua casa. Gente que estava longe da sua casa, gente que dentro da sua casa estava longe, Deus vai trazer para perto. Feche os seus olhos nesta noite. Se permita ser tocado por Deus. Deus não entra onde nós não permitimos. Se permita ser tratado por Deus nesta noite. Quem sabe na sua casa tem alguém que bebe, tem alguém que usa drogas, e você diz assim: eu nem entendo por que ele entrou nisso. Pois é, tem marcas lá que precisam ser saradas, tem feridas lá que precisam ser cicatrizadas. E Deus vai usar você, porque foi para esse propósito que Ele te trouxe ontem aqui, que Ele te trouxe hoje aqui e vai te trazer amanhã aqui, com esse propósito de entender: não é do teu jeito, é do jeito de Deus. Você vai sair daqui com estratégias novas e vai ter salvação lá na tua casa, vai ter salvação na tua família, vai ter salvação na vida daqueles que você ama. Feche os seus olhos, apresente as suas causas para Deus. Há uma igreja inteira com disposição para orar com você. Esther orou no palácio e Mardoqueu orou na porta do palácio. Os judeus oraram por toda a fortaleza de Suzã. Eles oraram por toda a nação e o céu se moveu. Então não fique esperando que alguém ore por você. Ore você primeiro. E Deus vai levantar um exército extraordinário para pelejar essa peleja com você. Comece a falar com Deus nesta noite.
Ninguém ora melhor para você do que você mesmo. Porque você sabe onde dói. Que você nesta noite volte a ter intimidade com o Senhor. Que você se livre dessas tristezas, desta agonia. E entenda que dá para ser feliz, mesmo depois de tudo que você viveu. Dá